O que é petróleo? Petróleo é uma fonte de energia renovável ou não renovável? Quais os impactos? O que é biorremediação? Como proceder com a descontaminação em oceanos? Se você quiser saber sobre essas perguntas, assista esse vídeo até o fim. Salve estudantes e inscritos aqui no canal Upgel e Atualidades, beleza com vocês? Professor Oswaldo aqui e estamos trazendo o terceiro vídeo da nossa série de aulas interdisciplinares, que nós vamos falar um pouquinho sobre a Venezuela. E esse vídeo ele vai ser muito especial porque haverá a participação de 3 professores. Eu aqui, o professor Toide do canal Pergunta pro Toide, e o professor Emerson, nosso professor de Sociologia aqui do canal. Então, se preparem, porque a aula vai ser muito bacana, mas muito bacana mesmo. O que vocês conhecem sobre a geografia da Venezuela? A Venezuela, ela tem uma área aproximada de 920 mil quilômetros quadrados e faz limites com a Colômbia, com a Guiana e com o Brasil, além do Mar do Caribe e também do Oceano Atlântico na parte hídrica. O clima, geralmente na Venezuela, ele é quente e chuvoso, porque o país está localizado na zona entre os trópicos. A temperatura média só é alterada por causa da altitude. Os climas no território venezuelano, eles são catalogados de acordo com a altitude do lugar da seguinte forma: clima tropical, que vai de 800 metros e uma temperatura entre 23 e 29 graus. Tropical de montanha, que varia entre 800 e 1.500 metros, com uma temperatura entre 18 e 23 graus. Tropical temperado de montanha, que vai de 1.500 até 2.800 metros, com variação térmica entre 14 e 18 graus. O clima frio de montanha, acima de 2.800 metros, com temperaturas que variam de 0 a 14 graus. E o clima gelado, que vai de 4.700 metros de altitude e temperatura sempre abaixo de 0. O relevo venezuelano ele é bastante variado e vai desde os Andes até a bacia dos grandes rios, como no Orinoco, passando pelas planícies do Centro-Sul. Vale lembrar que os planaltos da Venezuela ocupam mais de 50% do território deste país. Toide, explica pra gente a origem do combustível fóssil e a origem do combustível fóssil na Venezuela? Claro, Oswaldo, estarei aqui explicando a origem dos combustíveis fósseis. Mas olha, veja bem, você aluno que chegou até aqui, se inscreva nesse canal, deixa seu like, é extremamente importante porque assim a gente pode colaborar mutuamente, ok? Vamos falar então do petróleo. Galera, petróleo é um velho conhecido da humanidade, né? O piche, por exemplo, para quem não sabe, ele chegou a ser usado na Mesopotâmia como argamassa de prédios. E ainda por cima, veja bem, reza a lenda de que Noé teria usado o mesmo material para selar a sua arca. Mas o que é petróleo? Petróleo ele é um produto de transformação de matéria orgânica oriunda de seres mortos. É claro, sob condições especiais, né? E que ele, ou seja, o petróleo, consiste numa substância oleosa, inflamável e menos denso que a água. Petróleo é uma fonte de energia renovável ou não renovável? Bom, pessoal, o petróleo é considerado uma energia não renovável. Sabe por quê? As energias não renováveis, elas são fontes que dependem de processos em escala de tempo geológica ou de formação do sistema solar para se tornarem disponíveis, ou seja, disponibilidade. Isso nós encontramos, por exemplo, não só no petróleo, mas como no carvão mineral. Professor, dê um exemplo para mim de energia renovável. A energia solar, a energia eólica.
são exemplo de fontes de energia renovável, beleza? Resumindo então, a energia não renovável é aquela energia em que você não consegue renovar numa escala de tempo curta, exigindo-se, nesse caso, uma escala de tempo muito grande, ou seja, geológica. E quais são os impactos ambientais provocados pelo petróleo? Veja bem, o petróleo ele acaba dando origem a determinados derivados, como a gasolina. E o resultado da queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, o carvão mineral, o diesel, provoca a poluição atmosférica, tendo alcance local, regional ou global. A poluição gerada nos centros urbanos, por exemplo, ela tem origem principalmente, galera, pela queima da gasolina e do diesel, que são combustíveis de veículos, e que são substâncias de origem mineral formada por compostos de carbono provenientes da transformação de matéria orgânica, e que acaba perdurando milhões de anos. A queima de combustíveis fósseis acontece de forma incompleta. Isso é importante você entender na química, que é um processo em que resulta no lançamento de grande quantidade de monóxido e dióxido de carbono, fazendo deles grandes vilões quando se refere ao aquecimento global e ao efeito estufa. Pausa, galera. Vale aqui salientar que esses combustíveis alimentam setores industriais, elétricos e de transportes de grande parcela da economia mundial. Pessoal, é inevitável. Esse tipo de poluição acaba provocando a morte de muitos animais e acaba dando origem a determinadas praias extremamente sujas de petróleo. Porém, mais grave ainda são os efeitos subletais que aparecem nas espécies marinhas, levando à sua extinção, levando a desaparecimento de ambientes outrora saudáveis e provavelmente originando doenças ao homem. Sabemos que o petróleo derramado por navios-tanques causa a morte de várias aves marinhas anualmente. O que é biorremediação? Biorremediação é o processo pelo qual alguns organismos vivos, tais como os micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas, são utilizadas para reduzir ou remover, remediar, portanto, as contaminações do meio ambiente. Conhece-se muitas bactérias capazes de degradar moléculas de hidrocarbonetos encontradas em petróleo, e isso é um sistema usado para descontaminar alguns corpos aquáticos. Isso nos abre uma pergunta: como proceder com a descontaminação em oceanos? Bom, galera, a despoluição de águas marinhas atingidas por petróleo, sim, é possível. Porém, na maioria das vezes é um processo lento e de eficácia parcial, ok? Uma vez ocorrido o desastre no ambiente, as medidas são tomadas para evitar o menor prejuízo possível ao ambiente, mas sempre há um prejuízo. Uma das técnicas mais usada é a utilização de barreiras físicas. Desta forma, é possível impedir que manchas de petróleo se espalhem por uma área cada vez maior. Já na sequência, os técnicos podem retirar o petróleo da água utilizando bombas de sucção instaladas em navios, utilizando detergentes, fazendo a queima, processo chamado de combustão, ou ainda usando bactérias na degradação biológica. Ok? Esse aí, Oswaldo, eu passo a bola agora para você, ok? Toide, que explicação fantástica! Vale lembrar a todos aí, do outro lado da telinha, que a Venezuela ela tem a maior reserva de petróleo do mundo, ultrapassando a Rússia. Claro, vale lembrar que, por região, o Oriente Médio ele tem cerca de 46% de todo o petróleo do mundo. Professor Emerson, fala um pouquinho da crise humanitária na Venezuela e o que isso vai dar de impacto aqui no nosso país. A galera quer saber. Bem, Oswaldo, em relação à Venezuela, a crise da Venezuela, é importante citar que desde a Primeira Guerra Mundial, a Venezuela investiu demais na extração do petróleo e na venda do petróleo bruto, deixando de lado todo um desenvolvimento tecnológico industrial e o agronegócio, ao qual ela, de certa maneira, abriu mão. Como a política da Venezuela é baseada em programas sociais e na presença do Estado, ela acaba tendo uma administração muito frágil, já que a sua economia não tem tanta estabilidade, uma vez que os valores do barril do petróleo são gerenciados por um comércio internacional. Com a morte do Hugo Chávez em 2013 e a ascensão ao poder do Maduro, de certa maneira, ele passa por um conflito, porque uma vez que ele não é militar, para que ele tenha apoio dos militares, que é uma grande força na Venezuela, ele acaba tendo que ceder cargos estatais, terras e empresas, ficando totalmente vulnerável e prejudicando essas lideranças, uma vez que a mão de obra ou que a gestão desses pontos estratégicos não é mais técnico. De certa maneira, isso vai gerar muitos problemas, já que a própria empresa estatal de desenvolvimento de petróleo passa a não ter mais o mesmo e nem tanto investimento de produção,
chegando a produzir até 3,2 milhões de barris de petróleo. Hoje ela não produz nem 1 milhão por dia. Vejamos algumas causas do que fez com que essa crise chegasse à Venezuela. Alguns dos motivos da crise na Venezuela são a crise política, uma vez que em 2018, com as eleições onde o Maduro é reeleito, a oposição acusa de fraude, de compra de votos, e a boa parte do cenário internacional passa a não considerar e aceitar a vitória do Maduro. Com isso, Juan Guaidó, que é o presidente da Assembleia Legislativa da Venezuela, se autoproclama presidente interino, até que sejam realizadas novas eleições. Ele passa a ter o poder dos Estados Unidos, que já está há muito tempo querendo tirar o chavismo do poder, e também passa a ter a aceitação de outros países, como o Canadá e a França. Com isso, começam outros conflitos internos, alguns chegando a muitas mortes. Se discute muito a questão do exército. Juan Guaidó fala que tem a aceitação do exército para derrubar o Maduro. No entanto, boa parte do exército ainda é leal ao presidente Maduro, e com isso a Venezuela não consegue encontrar um sistema organizado no momento. Esses conflitos vão gerar outra dificuldade da recuperação econômica, e essa briga momentânea impede que a Venezuela se recupere de qualquer maneira. Temos aí a crise do petróleo, que já vem desde 2014, quando o petróleo deixa de custar mais de $100 o barril e passa a custar menos de 50. Com isso, a Venezuela passa a receber menos dinheiro e não consegue mais atender à necessidade dos programas sociais, nem as necessidades do seu próprio povo, como comida, como vestimentas, como remédios, ou mesmo material de limpeza, sabonete e papel higiênico. Outro fator importante é a extrema dependência dos produtos internacionais. Com a crise política e a crise econômica, uma vez que o petróleo passa a valer menos, o povo da Venezuela passa a não ter acesso a produtos ou não ter acesso a condições mínimas de sobrevivência, ok? Vejamos agora uma lista das consequências que essa crise vem trazendo para o povo venezuelano. A inflação da Venezuela, que sobe a valores astronômicos, a alta da pobreza extrema do país, que já passa dos 60% do povo, o PIB do país, que cai 37% em 4 anos, com estimativa de baixa no resultado de 2018, a total desvalorização da moeda e a diminuição do poder de compra com o salário mínimo na casa dos R$ 77, um valor de referência. Em decorrência da crise política e econômica no país, quase 3 milhões de venezuelanos deixam o país. A pobreza, a fome, o desemprego, a precariedade do sistema de saúde e a violência se tornam o padrão de vida do povo. O povo chega a emagrecer 11 quilos em média em 2017. Sem produção interna e dependente de exportações, faltam itens básicos como medicamentos, alimentos e até papel higiênico. Alguns impactos que essa crise traz para nós do Brasil, que somos um dos vizinhos, acaba sendo um problema econômico, uma vez que nossas cidades não conseguem mais exportar, já que há um conflito muito grande nas fronteiras, há um êxodo muito grande dos venezuelanos para o Brasil, chegando em média a mais de 400 pessoas por dia. Nós temos o posicionamento do nosso governo, que se demonstra favorável à derrubada do poder chavista e à aceitação da presença americana para algum tipo de intervenção. E nós temos também a questão da violência que pode surgir com o acúmulo dessas pessoas que vêm para o Brasil procurar vidas melhores. Nós teremos aí a possibilidade do aumento da xenofobia, da violência, da criminalidade e conflitos que nem sempre essas cidades fronteiriças estão preparados para aceitar. Certo? Muito bom seus apontamentos, Emerson. E agora eu quero contribuir com essa questão envolvendo saúde, beleza? Então, a questão da saúde dos venezuelanos, beleza ou não? Primeira coisa, vamos definir o que é saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, conhecida por OMS, ela define saúde como sendo um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções
em enfermidades. Pois é, parece besteira, mas isso foi questão de um vestibular daqui de Maringá, ou seja, da Universidade Estadual de Maringá. Acompanhe comigo esse trechinho. Questão número 1. A Organização Mundial de Saúde, OMS, define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Sobre esse tema, assinale o que for correto. Olha que bacana, exatamente o que eu abordei com vocês como introdução dessa questão de saúde. Vamos fazer a 01 aqui, ó, eu fiquei curioso. Ó. No aspecto social da saúde, podemos mencionar as doenças entéricas, ou seja, aquelas intestinais, que são adquiridas principalmente pela ingestão de alimentos ou de água contaminados com fezes, ocorrendo em maiores proporções onde o saneamento básico é deficiente. Em países subdesenvolvidos, como por exemplo a Venezuela. Esse item 01, ele é um item correto. Tá vendo que legal? Contextualizando com vocês, uma questão aqui de vestibular. Vamos abordar agora aqui a questão de subnutrição e desnutrição, ok? Pessoal, é inquestionável que houve sim uma piora nos indicadores de mortalidade materna e infantil. Houve também na Venezuela um aumento na disseminação de doenças que são evitáveis por meio de vacinas, como o sarampo e a própria difteria. Daqui a pouquinho eu vou relacionar essa questão de vacinação. Aumentou também por lá a transmissão de doenças infecciosas, tais como malária e tuberculose. Malária é uma doença provocada por protozoário que está dentro de um inseto. Esse inseto é chamado de anófeles. O mosquito chama anófeles, também conhecido por mosquito prego. Basicamente, a malária é aquela que causa febre em intervalos, ou de 48 horas ou de 72 horas. A melhor maneira para se evitar malária é combater o vetor. Quem é o vetor? Um inseto, que é o mosquito anófeles ou mosquito prego. Já a tuberculose, ela tem um aumento significativo por conta da ausência de medicamentos propícios para combater essa doença bacteriana. Passando a Venezuela por necessidade, é certo que ocorre uma menor importação dos remédios que combatem a tuberculose, ok? Importante destacar também que a segurança alimentar ela está em situação bem crítica e aumentou significativamente a desnutrição infantil. Então vamos lá. Quando eu falo sobre nutrição e desnutrição, me vem à cabeça algumas coisas relacionadas à biologia. Por exemplo, dentre os aminoácidos, nós temos aqueles chamados de aminoácidos essenciais e aminoácidos naturais. Os aminoácidos naturais são aqueles na qual o próprio corpo, o próprio indivíduo, é capaz de sintetizar. Isso é chamado de biossíntese. O principal órgão que faz isso, sem sombra de dúvida, é o fígado. Já os aminoácidos essenciais você obtém da onde? Da alimentação. Uma vez que falta alimentos na Venezuela, é natural que esses aminoácidos essenciais carecem no corpo da pessoa, interferindo no metabolismo, interferindo na saúde, interferindo na questão que envolve a palavra nutrição. Aqui também me vem à cabeça uma situação chamada de kwashiorkor, ou seja, uma desnutrição proteica. Repetindo, kwashiorkor. Uma vez que você troca fontes proteicas por outras fontes alimentares, como por exemplo, carboidratos, carecendo proteína no corpo da pessoa, carece também uma proteína sanguínea chamada albumina. Isso interfere na questão hídrica ou na osmorregulação, de tal maneira que não consegue drenar de maneira eficiente o líquido encontrado entre as células, sobretudo da barriga. Apresentando então a pessoa baixa massa muscular, bracinhos finos, perninhas finas e uma barriga saliente de água, que não consegue drenar por conta da falta de albumina. Essa doença é conhecida por kwashiorkor e ela é tipicamente de regiões pobres ou mesmo paupérrimas. Dentre as doenças microbianas que ocorre um aumento e afeta devido à falta de saneamento básico, nós temos as doenças entéricas, aquelas que provocam, via de regra, diarreia. Uma que se destaca é a chamada cólera. Provocada por uma bactéria conhecida por Vibrio cholerae, é capaz de provocar uma desidratação profunda por meio da diarreia. A pessoa chega a perder num dia até 20 litros de água. É uma desidratação severa, hiperosmótica, ou seja, interferindo nos canais que absorvem sais minerais no intestino, acontece com que as células do epitélio intestinal percam água para o lúmen do intestino, de tal maneira que a pessoa tem então as fezes extremamente aquosas. Para prevenir a cólera, é necessário saneamento básico. No caso do doente, é importante preocupar-se em relação à hidratação e combater essa bacteriose com antibiótico. Quando a gente fala de Venezuela, me vem à cabeça também sarampo, doença infectocontagiosa. Sarampo é uma virose
que você combate através dos programas de vacinação. Uma vez que a Venezuela passa por condições caóticas, inclusive devido ao seu mercado financeiro, o seu PIB diminuir, ocorre uma menor importação das vacinas estrangeiras. Além do que, muitas das pessoas de lá não têm acesso à vacinação e assim acabam transmitindo contato físico a outras pessoas. Sarampo, galera, sarampo mata. E falando em vacinação, nós temos que lembrar da chamada imunização. No caso da vacinação, é uma imunização ativa de maneira artificial, ou seja, produzindo em laboratório, é introduzido na pessoa antígenos microbianos que simula a doença, fazendo com que o corpo da pessoa produza e fabrique anticorpos e células de defesa de memória. Daí o termo imunização ativa, porque você vai ativar o sistema de defesa da pessoa, ou seja, a imunidade da pessoa. Os anticorpos vão combater aquele antígeno da vacina e células conhecidas por linfócito B vão gravar a memória sobre aquela doença. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Foi muito bacana. Inscreva-se nesse canal e deixe seus comentários para nós termos o feedback. Um grande abraço para vocês e segue a bola aí para os meus colegas. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa nova aula sobre a crise na Venezuela, que vocês possam ter uma visão um pouco maior sobre a situação da Venezuela, entendendo não só a crise, né, ampliando a sua visão, sabendo que a Venezuela não é só um país de conflito, mas que ela é um país extremamente estratégico e por isso que há o conflito, né? Espero que nessa aula você tenha entendido um pouco mais do que a situação global, a geopolítica, muitas vezes não deixa claro ou a gente acaba não tendo esse acesso, ok? Um forte abraço, até o próximo vídeo e falou! Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês em mais um vídeo interdisciplinar. Os canais agradecem muito a presença de vocês. Eu me despeço por aqui e muito obrigado mais uma vez. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam nos nossos canais e deem um up nos estudos de vocês.